Olá, seres eternos, abençoados, iluminados e ilimitados. Hoje eu quero iniciar aqui esse vídeo áudio agradecendo a cada pessoa que me segue aqui no canal, a cada pessoa que tira um tempinho para ouvir esse trabalho que eu estou desenvolvendo agora de ler esse livro maravilhoso da Rhonda Byrne que se chama O Maior Segredo e colocar um pouco do que eu compreendo com muita humildade, mas com um desejo enorme de que mais e mais pessoas se lembrem da verdadeira identidade que nós somos. Então, eu quero pedir para vocês que deixem o like, que, se possível, deixem comentários aqui, porque isso ajuda o canal a crescer. E fazer um canal crescer falando de espiritualidade e não de vulgaridade ou coisas fúteis é um pouco mais complicado. E o canal crescendo, mais pessoas vão ter acesso, vão conhecer esse trabalho que eu faço com tanto amor. Então, é o que eu peço para vocês. E agradeço. Agradeço porque eu sei que tem pessoas que estão aqui comigo desde o início. E é por vocês que eu continuo aqui. E claro, por mim também. Porque eu sou a pessoa que faço e depois ouço várias vezes. Porque eu sei que cada vez que eu ouço a leitura desse livro e as compreensões que são colocadas aqui me abrem um pouco mais a minha visão. Costumo dizer que caem em mim mais véus de ignorância e com isso a minha vida se torna cada vez mais fácil. Então, hoje, vamos lá, voltando para a leitura do livro, hoje nós entramos no capítulo 6, com o nome Compreendendo o Poder dos Sentimentos. É possível viver a vida sem que sentimentos negativos voltem a perturbá-lo. Quando você vive a partir da consciência que é, sentimentos negativos não o afetarão da mesma forma como acontece agora. O verdadeiro você é pura felicidade a qualquer momento e em qualquer condição. Pode ser difícil imaginar que você possa dar fim aos sentimentos negativos que o afetam, mas descobrirá por si mesmo que é possível. Sentimentos negativos são destrutivos. O que somos é construtivo, minha mestra. Através da prática dos métodos compartilhados neste livro, não sofro mais de sentimentos negativos extremos. Se qualquer sentimento negativo aparece, é bastante suave. Eu o percebo de imediato e ele se dissolve em seguida. Quando era mais jovem, os sentimentos negativos costumavam me derrubar, como se eu fosse jogada de dentro de um furacão. Porém, depois que descobri o segredo, e aqui a Rhonda cita novamente o livro mais antigo dela, inclusive ela já citou ele antes aqui, e eu falei sobre ele. É um livro que existe, inclusive, um documentário que quem não conhece vale muito a pena buscar no YouTube e assistir. Então, voltando ao livro, me tornei consciente de como estou me sentindo de um momento para outro. E se você estiver consciente de como está se sentindo, basta um único passo, ainda mais simples, como vai descobrir, para dissolver os sentimentos negativos de uma vez por todas. Quando está livre de todos os sentimentos negativos, o que sobra é a consciência infinita que você é. E a sua vida será, sem dúvida,
espetacular. Depois de perceber o quão descomplicado é o modo de vida mais elevado, será necessário um esforço tremendo para presumir o contrário. Lester Levinson. Entender o que realmente são os sentimentos ajuda a diminuir o poder que eles têm sobre você. Sentimentos e também pensamentos e sensações são apenas um movimento de energia. A energia vibra, o que significa que os sentimentos, assim como os pensamentos, também vibram. Sentimentos diferentes vibram em frequências diferentes. Bons sentimentos vibram em frequências mais altas, são benéficos para o corpo e afetam positivamente os aspectos que cercam a sua vida. Os sentimentos positivos que você tem também beneficiam os outros seres e o planeta como um todo. Sentimentos negativos vibram em frequências baixas, são prejudiciais para o seu corpo, para os aspectos da sua vida, para outros seres e para o planeta. Mas de onde vêm os sentimentos, afinal? Pensamentos geram sentimentos. O tipo de pensamento que você tem vai gerar o mesmo tipo de sentimento. Ao ter pensamentos felizes, você se sente feliz. E uma vez que está se sentindo feliz, é impossível ter pensamentos de raiva ao mesmo tempo. Pensamentos felizes geram sentimentos felizes, que geram mais pensamentos felizes. Da mesma forma, se você está com raiva, é porque teve pensamentos de raiva. Pensamentos e sentimentos sempre combinam. Eles são as duas faces da mesma moeda. Se uma situação surge e você permite que pensamentos e sentimentos negativos tomem conta de você, é provável que continue a experimentar várias coisas dando errado, uma após a outra ao longo do dia. No entanto, quando se sente bem, acontecerá uma coisa boa atrás da outra durante o seu dia. O que você sente por dentro corresponderá exatamente ao que vivencia no mundo ao seu redor. Agora, você sabe que nada do que existe vem de fora. Tudo parte dos pensamentos e sentimentos que carregamos dentro de nós, em O Segredo. Sentimentos positivos. Você já notou que todos os pensamentos bons não exigem esforço algum? Quando está se sentindo bem, você também se sente leve como uma pluma e como se tivesse um estoque ilimitado de energia. Ao se tornar mais sensível à forma como está se sentindo, notará o efeito positivo que os bons sentimentos têm sobre o seu corpo e a sua mente. Sentir-se bem não significa agir como um líder de torcida em um jogo de futebol americano, pulando cheio de entusiasmo. Como você, sem dúvida, teria experimentado, quando ficasse animado demais, dissipa toda a sua energia e fica esgotado depois. Sentir-se bem é a forma como você se sente no final de um grande dia em que tudo correu bem, ou quando você está descansando de férias, ou quando fez exercícios pesados, tomou um banho e depois se sentou para desfrutar do jantar ou do seu programa favorito. Você se sente relaxado, sente uma sensação de alívio. Você repousa e sente felicidade e paz. Sabe aquelas ocasiões em que diz: "Ah, isso é tão bom"?
É isso que significa se sentir bem. Se pudesse se libertar do controle da sua vida, automaticamente se sentiria dessa forma, porque se sentir bem é a sua verdadeira natureza. Na verdade, sempre que se sente bem, significa que deve ter deixado sentimentos ruins de lado, permitindo que os sentimentos bons apareçam naturalmente. Sentimentos bons e positivos são o resultado de dizer sim ao que está acontecendo na sua vida. Sentimentos positivos vêm de sim, eu quero isso. Sim, isso seria ótimo. Sim, isso é bom. Sim, eu adoro isso. Ou sim, essa é uma excelente ideia. Não há problemas com os sentimentos bons ou positivos. Afinal, a felicidade e os bons sentimentos vêm da consciência. Aproveite os bons sentimentos, explore-os e se apaixone por eles. Sentimentos negativos. Sentimentos negativos são o resultado de você pensar ou dizer não diante de um acontecimento. Sentimentos negativos vêm do não, eu não quero isso. Pode ser algo doloroso que uma pessoa disse ou fez, alguém discordando de você ou uma situação, importante ou não, que não correu da maneira que você desejava, como uma discussão, um atraso, um problema de saúde, o término de um relacionamento, dívidas crescentes, perder o celular, trânsito, um atraso em uma entrega, itens fora de estoque, tempo quente ou frio demais, problemas com o governo, voos atrasados ou cancelados, estacionamentos sem vagas ou longas filas no supermercado, no banco ou no aeroporto. Quando você pensa ou diz, não, eu não quero isso, de imediato a frase provoca resistência em você. E é a resistência que produz os sentimentos ruins. E então, como se não bastasse, resistimos a uma situação. Vamos além e resistimos aos sentimentos ruins também. Acabamos nos sentindo ainda pior, presos a uma teia de sentimentos ruins causados não exatamente por algo acontecendo no mundo exterior, mas pelas nossas próprias reações. Nossa resistência ao que está acontecendo e os nossos sentimentos negativos não só nos mantêm presos à situação que não desejamos, como também drenam o nosso corpo de energia e até mesmo impactam o nosso sistema imunológico. Sentir-se triste em relação a qualquer coisa é se agarrar a essa coisa. Diga, preciso deixar isso de lado. Você vai se sentir melhor na mesma hora. Lester Levinson. Sentimentos positivos não exigem absolutamente esforço algum, porque são a verdadeira natureza da consciência. Somos feitos de sentimentos positivos. Somos feitos de alegria, felicidade e amor. Sentimentos negativos requerem uma quantidade de energia imensa para serem mantidos. E esse é o motivo pelo qual nos sentimos esgotados se perdemos o controle das nossas emoções durante o dia. Uma breve situação em que somos tomados por emoções negativas, como quando perdemos a paciência, nos deixa arrasados, porque foi preciso um esforço e uma energia enormes para construí-la e sustentá-la. A situação exige esforço porque não é o que somos. Quando sentimos quaisquer sentimentos negativos,
Naquele momento estamos lutando contra quem somos. Se uma pessoa exige uma boa dose de energia, ser uma pessoa exige uma boa dose de energia. Ser você mesmo não exige energia alguma, Moji. Depois de deixar de lado uma parcela suficiente do ego, você naturalmente sente a paz e a alegria do eu. Lester Levinson. Sentimentos bons e positivos ocorrem de maneira natural na ausência de sentimentos negativos. Você não precisa fazer qualquer esforço para tê-los. Tudo o que precisa fazer é abrir mão dos sentimentos ruins e então se sentirá feliz e bem de verdade. O amor não exige esforço algum e o ódio exige esforço demais. Lester Levinson. Gente, eu quero parar um pouquinho aqui porque eu conheço essas duas faces da moeda muito bem. Porque durante um tempo na minha vida eu levava tudo a ferro e fogo. E eu achava lindo dizer isso. Eu achava lindo dizer que eu não tinha pavio, que o meu pavio não era curto. Eu não tinha pavio. E foi nesse condicionamento de acreditar que a raiva fazia parte de mim que eu entrava em vários conflitos todos os dias. E o maior conflito, o que mais me causava dor, era o conflito comigo mesma. E hoje, quando eu leio esse livro, hoje, quando eu estudo outros livros, quando eu converso com pessoas que compreendem, que têm essa expansão da visão, a gente chega à conclusão que é isso. A maior luta que o ser humano vive é com ele mesmo, porque a nossa essência é de paz, a nossa essência é amor, a nossa essência é esse fluir na simplicidade, fluir com a vida, como se chama aqui o meu canal. E como eu resistia ao que eu realmente sou, o conflito, ele era constante. Era conflito com outras pessoas, eram conflitos com pessoas que às vezes eu me encontrava na rua, porque tudo era motivo para conflito. E hoje eu entendo isso, porque eu tinha muitos pensamentos recorrentes de não merecimento, pensamentos recorrentes de que eu era pouco, de que eu necessitava de muita coisa para ser feliz. E na verdade, a gente necessita simplesmente de descobrir a nossa verdadeira identidade, essa consciência, como a Rhonda diz, quando a gente descobre em nós essa consciência que já é paz, a vida flui, os conflitos acabam. Por quê? Porque quando um pensamento negativo surge na minha mente, antes que ele se transforme em uma emoção, eu já bloqueio ele. Eu já olho e falo, não, eu não quero esse pensamento ruim. Muitas vezes eu uso, cancelo, estou cancelando, eu não quero, mente, eu não quero esse pensamento ruim. Então, antes que aquilo se torne real para mim, que é a minha emoção, eu já cancelo, eu já bloqueio. E parece ser muito difícil no princípio, mas não é, gente. Essa frase, essa palavrinha cancelado, já realmente cancela. Então isso é um treino, nós precisamos treinar. Porque a nossa mente, as nossas mentes, elas foram treinadas durante milênios. Durante milênios, o condicionamento mental vem só aumentando e a gente segue igualzinho aqueles boizinhos que estão só seguindo. Está na hora da gente compreender os nossos pensamentos, compreendendo os nossos pensamentos, compreendendo que a função da mente é criar pensamentos e que necessariamente eu não preciso acreditar em todos os pensamentos que a minha mente produz,
eu começo a me libertar desses pensamentos negativos e treino os pensamentos positivos. Então, eu hoje entendo que tudo que acontece é o que precisa acontecer. Eu não luto, eu não resisto ao que acontece lá fora. Não resistindo ao que acontece lá fora, eu não crio uma resistência em mim. Porque é resistindo às coisas que acontecem que eu volto a acreditar nesses pensamentos negativos. E acreditando nos pensamentos negativos, eles se tornam emoções, sentimentos. E aí é bem complicado para resolver. Voltando ao livro, Sentimentos Enterrados. Desde a infância, reprimimos, sem perceber, inúmeros sentimentos ruins, que agora estão armazenados na nossa mente subconsciente. Os sentimentos ruins ficam enterrados na mente subconsciente, diminuindo a nossa energia e a nossa vida. Toda essa energia está presa no corpo e é essa energia que desgasta a saúde do corpo e outros aspectos da nossa vida. Sentimentos ruins ou negativos são os únicos sentimentos que reprimimos e enterramos, de modo que eles acabam, no fundo, se tornando a mesma coisa. A raiva que você sente quando fica irritado é a mesma raiva reprimida que vem de dentro de você. Além disso, sentimentos negativos reprimidos vêm juntos com diversos pensamentos negativos, que são os pensamentos que fazem a gente se sentir mal em primeiro lugar, bem como todos os pensamentos que já tivemos, uma vez que eles estão relacionados ao sentimento negativo. Os pensamentos que estão vinculados ao sentimento negativo reprimido nos mantêm presos na nossa mente, reclinando-se sem parar, afetando de maneira negativa a nossa vida e impedindo que percebamos o nosso verdadeiro eu. Bebês e crianças menores de 3 anos não reprimem as suas emoções, porque estão vivendo a verdadeira natureza da consciência. Então, desapegam das suas emoções de maneira automática. Essa é a razão pela qual você vê bebês e crianças indo das lágrimas a um sorriso e gargalhadas em segundos. Eles não resistem a qualquer emoção. E aqui eu quero dar uma paradinha, porque às vezes fica parecendo assim, mas você fala para a gente cancelar o pensamento. Sim, gente, são as emoções negativas que os pensamentos negativos causam em nós é que nos trazem sofrimento e não o pensamento em si. Se eu tive um pensamento ruim e eu cancelo ele, eu nem chego a ter aquela emoção que aquele pensamento me trouxe. Aqui nessa parte, a Rhonda está falando de todos os pensamentos negativos que nós tivemos ao longo da vida. E como a gente não conhecia essa técnica, eles se tornaram emoções, se tornaram sentimentos. E eles estão enterrados, eles estão escondidos no nosso subconsciente. E por isso a gente precisa de técnicas de limpeza dessas emoções que estão em nós. Como que a gente pode fazer para limpar essas emoções? Não resistindo aos sentimentos que vierem. Então, assim, se você passou por um momento de um estresse no trânsito, aceita que ficou com raiva, mas só aceita. Tá bom, eu senti uma raiva naquele momento. Quando você aceita, você acolhe aquela emoção que, na verdade, não foi por causa de um pensamento, foi por causa de um acontecimento, porque agora você já sabe cancelar seus pensamentos. Então, o segundo passo é aceitar as emoções que estão no subconsciente e que vão sair de acordo com as situações que a gente vive no cotidiano. E aí, à medida que essas
emoções, esses sentimentos enterrados vão se manifestando em nós, nós não vamos ter as mesmas explosões que tínhamos no passado. Por exemplo, eu explodi igual uma panela de pressão. Então a minha reação hoje não é xingar a pessoa no trânsito, é olhar e falar: puxa vida, que raiva que eu senti daquela pessoa. Mas tá tudo bem, passou. Então quer dizer, aos poucos eu vou limpando isso tudo em mim. E já sabendo que eu não preciso mais me apegar aos pensamentos negativos, eu não estou continuando a criar sentimentos enterrados em mim. Eu sinto a emoção e deixo ela passar. Então, o meu sentir é o que norteia a minha vida hoje. Eu sinto. A Adriana ainda sente tristeza, sente raiva. Só que eu sinto, eu costumo dizer que são 5 minutos. Eu sinto e logo em seguida aquilo já sai. Por quê? Porque não é o meu estado natural. Por que eu vou agarrar aquilo, eu vou guardar aquilo em mim, se não é o meu estado natural? E eu sei que isso é uma emoção, um sentimento enterrado que está saindo. Então, quanto mais a gente faz esses treinos que a Rhonda está colocando aqui, que eu coloco diferente para vocês, mais fácil a nossa vida se torna. Por quê? Porque eu já sei cancelar, eu já sei lidar com esses sentimentos enterrados, então eles passam a deixar de existir, eles são dissolvidos. E eu dissolvo sentimentos enterrados através de sentir a emoção, acolher a emoção, logo em seguida ele não existe mais. Voltando para o livro, quando você tem uma experiência negativa que lhe causa sentimentos ruins, a menos que os deixe ir por completo, eles acabam sendo empurrados para dentro de você e ficam lá reprimidos. Mesmo quando você talvez acredite que tirou algo do peito ou que a situação que o aborreceu foi resolvida, a menos que especificamente deixe o sentimento negativo de lado, ele permanecerá em você, reprimido na sua mente subconsciente. Então, desabafar ou descarregar não é a solução. Isso só vai dar mais energia à emoção reprimida, porque sentimentos expressados também são reprimidos. Às vezes, também reprimimos de propósito os sentimentos ruins, e assim, eles também são empurrados para o subconsciente. Reprimimos deliberadamente as nossas emoções quando repelimos os sentimentos que nos incomodam, como a dor e a tristeza, ou quando sufocamos sentimentos como a raiva. Imagine que você teve uma experiência decepcionante com um parente ou um amigo. Você acha que a pessoa o desapontou e está decepcionado com ela. Esse sentimento permanece reprimido dentro de você e a pressão causada pela energia emocional aprisionada aumentará até que parte dela precise ser liberada. A decepção reprimida tem que achar uma válvula de escape para aliviar a pressão no seu corpo. Então, ela encontrará pessoas, circunstâncias ou situações que vão decepcioná-lo, permitindo que parte da sua energia acumulada seja liberada. Isso se aplica a todos os sentimentos negativos que você já reprimiu. E a maioria de nós reprimiu uma quantidade enorme de sentimentos negativos. Se você sentiu, você reprimiu. Se já se sentiu incomodado, então sabe que o incômodo já foi reprimido dentro de você. Se não tivesse esse sentimento reprimido dentro de você, não seria capaz de sentir incômodo com nada. Então, sempre que se sente incomodado, é o incômodo original que sentiu e reprimiu que está saindo. E esse é o caso de todo sentimento negativo, seja raiva, frustração, irritação, vingança, ódio, depressão, tristeza, desespero, inveja, culpa, vergonha, impaciência, desilusão, decepção, irritação ou sentir-se sobrecarregado.
Infelizmente, reprimimos vários sentimentos negativos quando somos crianças, porque na nossa inocência consideramos doloroso demais lidar com eles e assim, com o passar do tempo, rejeitar os sentimentos em vez de deixá-los acontecer se torna um hábito. Dessa forma, quase todo mundo passa a vida inteira reprimindo ou sufocando sentimentos ruins. Sua mente vai encobrir a verdadeira causa de um sentimento ruim usando alguma projeção para convencê-lo de que o sentimento foi causado por algo exterior a você. Você não se sente como uma panela de pressão quando um sentimento ruim, como a raiva, toma conta de você muito intenso e rapidamente? Se conhece alguém que sente raiva o tempo todo, isso significa que essa pessoa tem muita raiva reprimida, provavelmente desde os primeiros anos de vida. Essa pessoa também tem certeza absoluta de que são os outros indivíduos ou as circunstâncias que lhes provocam ataques de raiva, mas é quase certo que a única causa disso seja a raiva reprimida. Então, da próxima vez que um sentimento negativo tomar conta de você, lembre-se de que não importa o que ele aparenta ser, você o está experimentando porque ele já está dentro de você, não porque uma pessoa ou circunstância externa o causou. Talvez você pense que a gente já deveria ter resolvido esse assunto a essa altura, não é? Afinal, a partir da nossa experiência, fica claro que os sentimentos negativos surgem de dentro do corpo. Nenhum de nós jamais caminhou por uma rua e teve que evitar sentimentos negativos voando na nossa direção. Você nunca vai encontrar um sentimento negativo fora do seu corpo ou do corpo de qualquer indivíduo. A causa dos nossos sentimentos negativos é a nossa reação a uma pessoa, circunstância ou acontecimento, não a pessoa, a circunstância ou ao evento em si. Querida, encolhi a mim mesmo. Sentimentos negativos ganham ainda mais energia quando acreditamos que somos um sentimento negativo. Mas como podemos ser um sentimento? Quando nos identificamos com um sentimento, isso significa que encolhemos o nosso eu infinito, porque estamos nos permitindo ser governados por um sentimento minúsculo e insignificante. Pergunte a si mesmo: você é o sentimento de tristeza ou é aquele que está ciente da tristeza? Você é aquele que está ciente da tristeza. Você estava aqui antes de a tristeza chegar? Tenho certeza que sim. Você vai continuar aqui depois que a tristeza for embora? Espero que sim. Quando a tristeza passar, uma pequena parte de você terá se perdido? Espero que não. Sim, você estava aqui antes de a tristeza chegar. E sim, vai continuar aqui depois que ela for embora, intacto, pois você não é a tristeza. A tristeza é uma coisa da qual você fica ciente e, sob hipótese alguma, ela é quem você é. Não deixe que um sentimento o encolha até o tamanho de uma ervilha, pois você é o ser infinito que mantém o universo no lugar. Pare de agir de forma tão pequena. Você é o universo em movimento estático. Rumi. Minha mestra sugeriu que eu questionasse todos os meus sentimentos negativos da seguinte maneira: eu sou isso ou sou a pessoa que está ciente disso? Então isso aqui, gente, é legal a gente usar quando tem esses sentimentos. Quando de repente você sente uma tristeza, fala: eu sou essa tristeza ou eu sou a pessoa que está ciente dessa tristeza?
Eu sou essa raiva aqui no trânsito ou eu sou a pessoa que está ciente dessa raiva? Olha que pergunta maravilhosa a mestre da Rhonda ensinou para ela. E que nós devemos usar ela sempre que estiver um sentimento negativo brotando em nós. Essa pergunta faz com que o sentimento perca a maior parte do seu poder na mesma hora, porque impede que você se identifique com ele. Note que sentimentos aparecem e depois desaparecem, e que é você, a consciência, que está consciente deles quando eles aparecem e também quando desaparecem. Os sentimentos negativos estão em você, não na realidade. Nunca se identifique com esse tipo de sentimento. Eles não têm nada a ver com o eu, e aqui o eu com E maiúsculo. Não defina a sua essência a partir disso. Não diga sou deprimido. Se quiser dizer é deprimente, tudo bem. Se quiser dizer é um pouco melancólico, tudo bem. Mas não eu sou melancólico. Você está se definindo a partir de um sentimento. Essa é a ilusão. Esse é o erro. As coisas estão um pouco deprimentes neste momento. Há mágoas nesse momento, mas deixe estar, deixe isso para lá. Vai passar, tudo passa, tudo. Antony de Mello. Diga à sua mente: fique tão nervosa ou deprimida quanto quiser. Apenas vou observá-la ou ignorá-la, mas não vou me juntar a você. Moji. Isso aqui, gente, também é legal, porque às vezes eu vejo a pessoa falar assim, ai, eu sou, e eu falava isso muito, nossa, eu sou muito estúpida, eu sou muito nervosa. Não, gente, se quiser começar a mudar já fala assim, eu estou muito nervosa nesse momento, eu estou deprimida nesse momento, eu estou triste, porque o estar não é uma constância. Agora, quando eu falo eu sou, o eu sou é muito poderoso. Então, nós temos que usar o eu sou para coisas boas. Por isso que eu falo, eu sou um ser eterno, eu sou um ser abençoado, eu sou um ser iluminado, eu sou um ser de paz. Olha a diferença. Não dá para usar eu sou em sentimentos. Sentimentos são passageiros, mas a nossa verdadeira essência, a consciência é eterna. Voltando para o livro Um Trabalho Interno. Imagine um paciente que vai ao médico e relata o que está sentindo. O médico diz: muito bem, entendi os seus sintomas. Sabe o que vou fazer? Vou prescrever um remédio para o seu vizinho. O paciente responde: ah, muito obrigada, doutor. Isso faz com que eu me sinta bem melhor. Não é um absurdo? Mas é exatamente isso que todos nós fazemos. A pessoa que está dormindo sempre acha que vai se sentir melhor se a outra pessoa mudar. Você sofre porque está dormindo, mas ao mesmo tempo pensa: como a vida seria maravilhosa se a outra pessoa mudasse? Como a vida seria maravilhosa se o meu vizinho mudasse, se a minha esposa mudasse, se o meu chefe mudasse? Antony de Mello. Não espere as pessoas, as circunstâncias e os acontecimentos mudarem para você se sentir melhor, porque nenhum deles jamais vai fazer isso. Você nunca vai ser feliz se ficar esperando o mundo mudar de acordo com os seus desejos ou suas expectativas. Mudar como você se sente a qualquer momento é sempre um trabalho interno. Gente, isso é muito lindo, porque eu comecei a despertar no dia em que eu desisti de mudar os outros. E eu, gente, assim, não dá para mudar ninguém. A única pessoa que a gente consegue mudar é a si próprio. Voltando para o livro, sentimentos negativos são auto-infligidos.
Somos nós que causamos estresse e tristeza a nós mesmos, mas da mesma forma gostamos de acreditar que o nosso estresse, a nossa tristeza são infligidos pelo mundo que nos rodeia. Nenhum acontecimento justifica um sentimento negativo. Não existe situação no mundo que justifique um sentimento negativo. É por isso que todos os místicos têm tentado nos dizer, falando até perderem a voz, mas ninguém escuta. O sentimento negativo está em você, Anthony de Mello, e como isso dói. Ter que olhar para a gente, olhar para si próprio e falar: eu sou o problema da minha vida. Mas sabe o que é mais legal? No mesmo tempo que eu era o grande problema da minha vida, hoje eu sei que eu sou a grande heroína da minha história. Eu vou tirar a heroína, que parece que eu tenho que ter superpoderes e ninguém precisa ter superpoderes para mudar a si próprio. Eu sou, como diz Augusto Cury, a autora da minha própria história. Antes eu era uma grande inimiga minha. Hoje eu sou a minha melhor amiga. E sabe o que é legal? Desde que eu nasci, eu tenho convivido comigo mesma, com a Adriana, 24 horas por dia. E é com ela que eu vou ter que conviver até o dia que eu voltar para casa. Então ficou fácil, porque na verdade eu não preciso aprender a lidar com os outros. Eu preciso aprender a lidar comigo mesma. E como eu faço esse trabalho diário em mim, a minha vida está cada vez melhor. Se você começar a fazer o trabalho de olhar para você, de buscar em você o que você precisa melhorar, pode ter certeza, o mundo lá fora vai mudar. Voltando para o livro, é uma boa notícia o fato de que provocamos sentimentos negativos a nós mesmos, porque isso significa que temos o poder de parar de fazer isso. E quando sofremos o suficiente com esses sentimentos ruins, vamos desejar encontrar uma saída. Nada nos incentiva mais a querer procurar uma saída do que a infelicidade e o sofrimento. Uma boa notícia, melhor notícia ainda, existe uma maneira simples de acabar com os sentimentos ruins para sempre. E hoje eu terminei a leitura desse capítulo 6, que é a parte 9 aqui dentro do meu canal. Espero que vocês gostem, que vocês se conectem com o que a Rhonda diz e com um pouco da compreensão que eu venho aqui contribuir. E como eu já falei, no fundo é para mim mesma, porque depois eu gosto de colocar dentro de casa para ficar ouvindo os áudios dessa leitura. Então, gratidão a quem ficou até aqui. O áudio ficou grande, mas quem fica até o fim, com certeza ganha muito. Não é perda de tempo. Perda de tempo é ficar assistindo a coisas que denigrem as pessoas, ouvindo ou assistindo coisas que nos levam para o mundo do desespero, da dor e da ilusão. Eu acredito que quem realmente quer despertar já começa a sentir um desejo por essas leituras, por programas que nos mostram a nossa verdadeira identidade, a consciência que nós somos. Gratidão e até o nosso próximo audiolivro. Fiquem com Deus e obrigada.